Vou te contar uma coisa desconfortável. A maioria das pessoas não está quebrada porque ganha pouco. Está quebrada porque foi manipulada pela própria psicologia. E o trágico é que elas continuam jogando esse jogo, achando que estão vencendo. Passei 8 décadas vendo gente inteligente, engenheiros, médicos, advogados, se matando de trabalhar e continuando financeiramente medíocre. O problema não é renda, é pensamento. E problemas de pensamento são os mais caros que existem. A classe média dominou uma arte devastadora, parecer rica enquanto continua na média. Carros bonitos financiados em condições que não entendem. Reforma de cozinha paga com linha de crédito, usando a própria casa como garantia. Férias financiadas no cartão de crédito que cobra juros. A maioria das pessoas não sabe fazer conta. Elas chamam isso de estilo de vida. Eu chamo de suicídio financeiro em câmera lenta, com ótima cenografia. Veja bem, o sistema não quer que você fique rico. Ele quer que você fique confortável. Confortável o suficiente para continuar consumindo. Ansioso o suficiente para continuar trabalhando. O banco sorri quando você assina a hipoteca. O governo arrecada quando você ganha. As empresas te vendem mais um objeto brilhante quando você está entediado. Todo mundo está ficando rico, menos você. E você está ocupado demais reformando a própria prisão para anotar as grades. Aqui vai uma verdade que ninguém quer ouvir. Riqueza não é sobre o que você ganha. É sobre o que sobra depois que você subtrai a estupidez. A classe média chama a hipoteca de investimento. Chama o carro de necessidade. Chama milhas e pontos do cartão de crédito de dinheiro grátis. Isso não é educação financeira. É auto-engano com papel timbrado. Quando eu era jovem, na época da depressão, as pessoas guardavam primeiro e gastavam depois. Elas entendiam algo fundamental. O dinheiro não está nem aí para o que você sente. A classe média de hoje faz o contrário. Gasta primeiro e reza para que o futuro, de algum jeito, seja mais rico. Confundem movimento com progresso, atividade com resultado. Sabe o que acontece quando uma sociedade inteira vive acima de seus meios? Ela não fica próspera. Vira um grupo de escravos bem vestidos, não de reis, mas de credores. Eu já vi esse filme se repetir geração após geração. Gente esperta, trabalhando 60 horas por semana só para sustentar as consequências das próprias decisões ruins. Elas não são donas das casas onde moram. As hipotecas são donas delas. Elas não dirigem seus carros. Os financiamentos dirigem as escolhas delas. Isso não é sucesso. É esteira de academia com piso de mármore. E a classe média continua correndo mais rápido, se perguntando por que nunca chega a lugar nenhum. O cidadão médio não aguenta tédio. Ele precisa de estímulo, mesmo que isso custe o próprio futuro. Então ele passa o cartão, faz upgrade, refinancia e repete. Vai passar 30 anos pagando uma casa, mas não passa 30 minutos entendendo juros compostos. Sabe quantos cavalos de potência tem o carro, mas não sabe qual é a taxa do cartão de crédito. Isso não é ignorância, é cegueira escolhida. Eles não querem saber, porque saber significa admitir que foram tolos. E o ego odeia isso mais do que a própria pobreza. A classe média não fracassa por falta de oportunidade. Ela fracassa por falta de freio. Recusa-se a adiar gratificação e chama isso de viver o momento. Mas aqui está algo que eu aprendi. Você não fica rico correndo atrás de conforto. Você fica rico suportando o desconforto de forma inteligente. Se você precisa justificar emocionalmente cada compra, nunca vai ser livre. Vamos falar de dívida. Dívida é como álcool. Uma dose parece inofensiva, 2 te deixam sociável, e na 5ª você já está fazendo promessas idiotas que não consegue cumprir. A classe média chama isso de alavancagem.
Eu chamo pelo nome certo, servidão autoimposta. Eles pegam dinheiro emprestado para parecer bem-sucedidos em vez de ser bem-sucedidos. Acham que estão no ataque, mas, na prática, estão encurralados na defesa, pagando juros para pessoas mais espertas do que elas. É uma transferência de riqueza do impaciente para o paciente. Vi gerações inteiras se convencerem de que dívida boa existe. Deixe-me ser claro. Dívida só é boa quando é outra pessoa que deve a você. Hipoteca, empréstimo estudantil, financiamento de carro, cartão de crédito, esses são os 4 cavaleiros da mediocridade financeira. Opcionalidade. É isso que a riqueza compra de verdade. A capacidade de ir embora, de dizer não, de não se importar com o que o mercado, o chefe ou o banco pensam. Você não tem opcionalidade quando a sua vida já está pré-vendida para credores. A classe média transformou a palavra empréstimo em linguagem de afeto. Pegam dinheiro para faculdade, casamento, sofá, até viagem. Depois se gabam da pontuação de crédito como se fosse medalha de honra. Vou te contar um segredo. Seu score de crédito mede quão bem você jogou conforme as regras do credor. Não é sinal de inteligência, é sinal de obediência. Eu já vi esse filme. Em 1929, americanos pegaram dinheiro emprestado para comprar ações. Em 2008, pegaram para comprar casas. Nos 2 casos, quando a música parou, quem estava sem cadeira eram os endividados. A classe média ainda não aprendeu. Ela pega dinheiro hoje, acreditando que o amanhã será mais rico. Nunca conheci um homem que tenha perdido a casa por não ter dívida, mas já conheci milhares que perderam tudo porque tinham só um pouco a mais do que podiam. Dívida não rouba só o seu dinheiro, rouba sua calma, seu tempo e sua capacidade de pensar por conta própria. Quando você deve, começa a filtrar decisões pelo medo. Esse medo corrói silenciosamente o seu julgamento. E julgamento é tudo na vida e nos investimentos. Quando você está alavancado, não consegue ser paciente, não consegue atravessar volatilidade, não consegue pensar no longo prazo, mal consegue pensar direito. A classe média adora dizer que é preciso correr riscos para crescer. A ironia é que ela acha que dívida é a ponte para a oportunidade. Na realidade, é o fosso ao redor da própria prisão. Ela enfeita essa prisão com bancadas de granito, chama de casa dos sonhos, e passa 30 anos vigiando as chaves. Lembre-se disso, se você precisa pegar dinheiro emprestado para parecer bem-sucedido, já reprovou na prova. Porque verdadeira riqueza é silenciosa, lenta e financiada com o próprio bolso. No momento em que você precisa do dinheiro dos outros para sustentar sua imagem, você não está construindo liberdade. Agora deixe-me falar de algo ainda mais traiçoeiro do que dívida. Conforto. Conforto é a nova pobreza. A maioria não fica presa porque é burra. Fica presa porque está confortável o suficiente para não mudar. A classe média ama mais o conforto do que a verdade. Reclama de inflação, dívida, impostos, mas não o suficiente para realmente fazer alguma coisa a respeito. Um homem ganha 50 mil por ano. Diz, quando eu chegar a 100 mil, começo a guardar dinheiro. Chega a 100 mil e de repente a vida ficou mais cara. Aí ele diz, quando eu chegar a 200 mil, aí eu invisto. Quando percebe tem 45 anos, está cansado e ainda está quebrado. O problema não é a renda, é o termostato. Toda vez que a renda esquenta, ele reajusta o nível de conforto. Acha que progresso é acumular mais coisas. Só que quanto mais você possui, mais você deve. Em tempo, atenção e energia. Cada novo gadget, cada nova assinatura, cada novo upgrade, eles não custam só dinheiro, custam foco. E foco é o verdadeiro capital de uma mente racional. Você não pensa com independência quando a cabeça está cheia de ruído. A classe média construiu uma economia em cima da própria preguiça.
Paga por fast food porque cozinhar dá trabalho. Paga por streaming porque não suporta tédio. Não enxergam isso como preguiça. Chamam de autocuidado. Enquanto isso, cada clique, cada pedido, cada assinatura direciona dinheiro para quem entende como o conforto destrói disciplina. Se você coloca conforto como objetivo, alguém mais esperto vai te vender isso com margem de lucro. As pessoas adoram falar de renda passiva, mas a verdade é que elas são a renda passiva de alguém. Passei a vida vendo pessoas subestimarem o custo do conforto. Conforto transforma mentes afiadas em mentes embotadas. Ensina você a tolerar mediocridade, a racionalizar estagnação. O desconforto é semente de crescimento. Toda boa decisão que eu tomei começou de uma irritação. Eu me irritava com ignorância, desperdício, estupidez. A classe média chama desconforto de estresse e então medica, evita, terceiriza. Os ricos chamam desconforto de mensalidade escolar. A classe média aguenta 30 anos de ansiedade com emprego, pressão de dívida e estresse financeiro. Tudo para evitar 6 meses de sacrifício disciplinado. Esse é o vício em conforto no seu melhor nível. Aprendi que conforto não é objetivo, é entorpecente. Tomado por tempo demais, embota sua ambição. Se você quer parar de estar quebrado, comece a ficar desconfortável de propósito. Leia coisas que não entende. Corte gastos que te fazem sentir seguro, porque quanto mais você persegue conforto, mais caro ele fica. E não só em dinheiro. Custa a única coisa que se compõe mais rápido do que dinheiro: caráter. Vamos falar de status. A classe média não quer só viver bem, quer parecer que vive melhor do que todo mundo. A maioria das pessoas não compra um carro, compra atenção, não compra uma casa, compra aprovação. E é por isso que continuará pobre. Estão tentando comprar senso de valor próprio de pessoas que não se importam. Vejo gente ganhando 50 mil por ano usando 10 mil no pulso, financiando os outros 40 mil com a ajuda de um vendedor sorridente. Chamam isso de motivação. Eu chamo de insanidade. A classe média vive por uma regra não escrita. Se eu parecer rico, talvez um dia eu me sinta rico. Nunca funciona assim. Você não compra confiança consumindo. Já vi bilionários dirigindo carros velhos e morando em casas modestas, não porque são mão de vaca, mas porque são livres. Eles não precisam provar nada. E é exatamente por isso que permanecem ricos. As redes sociais transformaram essa doença em algo terminal. Agora todo mundo virou artista de palco. O palco é o feed. A fantasia são os bens. E o aplauso é falso, mas viciante. As pessoas não medem sucesso por riqueza real. Medem por inveja. Estão correndo a mesma corrida de ratos, só que com tênis mais caro. Não há nada de errado em gostar de coisas boas. O problema é quando elas passam a ser donas de você, quando a sua identidade depende delas. Aí você trocou liberdade por decoração. Aqui vai um teste simples. Se o mercado colapsasse amanhã e ninguém pudesse ver o que você tem, você ainda se sentiria bem-sucedido? Os ricos entendem que status verdadeiro não vem da exibição, vem do controle. Controle sobre o tempo, as escolhas, as emoções. A classe média tem o contrário. Warren disse uma vez: você só descobre quem está nadando pelado quando a maré baixa. Eu acrescentaria: você só descobre quem é verdadeiramente livre quando os aplausos param. Então pare de atuar, pare de correr atrás de validação, pare de comprar símbolos e comece a comprar opções. Porque quando você vive para impressionar, vai sempre precisar de plateia. Agora vamos falar da vaca sagrada, casa própria. Nada prende tão bem a classe média quanto uma casa que ela chama de dos sonhos. Dizem que alugar é jogar dinheiro fora. Eu digo que também é jogar dinheiro fora passar 30 anos pagando juros por algo que você mal possui.
A obsessão com casa própria é um dos sedativos financeiros mais eficientes já inventados. Mantém as pessoas trabalhando, se endividando e ficando paradas. Quando eu era jovem, casa era abrigo. Hoje é símbolo de status, projeto de ego e uma hipoteca vitalícia disfarçada de estabilidade. A classe média estica cada centavo, assina qualquer papel e se algema a um contrato de décadas. Sua casa não é investimento, é um passivo emocional e líquido com telhado. Ela não produz fluxo de caixa. Ela exige fluxo de caixa, impostos, seguro, manutenção. Só os custos escondidos dariam para montar uma pequena carteira de ações. E ainda assim chamam isso de maior ativo. É claro que comprar imóvel pode fazer sentido se você realmente pode pagar. Se encaixa na sua vida, não no seu ego. Mas não é assim que a maioria compra. Compra o máximo que o banco libera, não o mínimo com que consegue viver. O corretor de financiamento diz que você está aprovado para 500 mil. Em vez de pensar, talvez eu devesse gastar 300 mil. A pessoa pisa fundo. Já vi gente morando em casa de 1 milhão com 2 mil na conta. Isso não é segurança, é teatro. Imóvel pode ser uma ótima reserva de valor se você compra com sabedoria, segura por muito tempo e não confunde com renda. Mas a classe média trata a casa como se fosse caixa eletrônico. Refinancia para pagar viagens. Eu já disse que a primeira regra dos juros compostos é não interrompê-los sem necessidade. Ter casa demais é a interrupção perfeita. Prende o seu capital, sua energia e sua liberdade. Os ricos não se gabam da casa que têm. Eles se gabam dos negócios dos quais ficaram de fora. Entendem que liquidez e flexibilidade valem mais do que bancada de mármore. Se você quer mesmo ser rico, não precisa de uma casa maior, precisa de um ego menor. Porque uma casa simples, com paz e dinheiro guardado, vale mais do que uma mansão com dívida e ansiedade, todas as vezes. Agora vamos falar de investimento. A classe média adora dizer, estou investindo. O que ela quer dizer na prática é, estou especulando mal. Compra o que está na moda, não o que tem valor. Segue tendência, não lógica, e chama isso de estratégia. Já vi gente despejando suas economias em cripto, meme stocks e IPOs que não conseguem nem pronunciar. Só porque alguém no YouTube disse que é a próxima grande oportunidade. É a mesma psicologia que fez gente correr atrás de tulipas em 1637 e de empresas de tecnologia em 1999. A classe média é obcecada em ficar rica rápido porque nunca construiu a paciência de ficar rica devagar. Quer o retorno do Buffett sem o temperamento do Buffett. Quer a sabedoria do Munger sem o tédio do Munger. Riqueza não é construída por gênios. É construída por quem consegue ficar parado enquanto o resto do mundo enlouquece. Só que ficar parado não rende curtida. A maioria não tem problema de investimento. Tem problema de impaciência. Quer o barato da ação, o prazer de estar fazendo alguma coisa, mas atividade não é sinônimo de resultado. Eu já disse, o dinheiro de verdade não está em comprar e vender, está em esperar. E é por isso que a classe média nunca vê esse dinheiro. Vão dizer que diversificaram. O que realmente fizeram foi espalhar ignorância em várias posições. Acham que diversificação protege. O que protege é entendimento. Você pode ter uma única grande empresa por décadas e ficar rico. Ou pode ter 50 investimentos medianos e continuar mediano para sempre. Mas a mediocridade parece mais segura. A verdade é simples, gaste menos do que ganha, invista a diferença em algo que você entende. Espere pacientemente enquanto os juros compostos trabalham silenciosamente a seu favor. A classe média ouve isso e diz, isso é chato demais. Depois perde dinheiro correndo atrás do que é emocionante. Se você quer emoção, vá para um cassino. A ironia é que a classe média tem mais acesso à informação do que qualquer geração que já existiu. E ainda assim,
nunca foi tão burra com dinheiro, porque confunde informação com sabedoria. Quer saber por que os ricos ficam mais ricos? Porque permanecem calmos quando todo mundo perde o controle. Não reagem a manchete, tweet ou modinha. Pensam em décadas, não em dias. A classe média não consegue, não tem temperamento. Agora a armadilha da renda. A classe média idolatra a renda como se fosse salvação. Acha que se conseguir ganhar só mais um pouco, tudo enfim vai se encaixar. Mas o problema não é o tamanho do salário, é o tamanho do apetite. Você não consegue ganhar o suficiente para compensar burrice. Cada aumento vira nova conta. Cada bônus vira brinquedo novo. Cada conquista vira desculpa para gastar mais. Já conheci médicos ganhando R$500.000 por ano, quebrados. Já conheci professores ganhando 50 mil, financeiramente livres. Disciplina escala melhor do que renda. Mas a classe média trata estilo de vida como placar de jogo. Cada unidade de dinheiro que entra vira conforto quase imediatamente. E conforto, como eu já disse, mata crescimento. A frase "eu mereço" é a expressão mais cara que existe. É a versão adulta de "eu quero agora". Trabalham mais, ganham mais e continuam dependendo do próximo pagamento. Vou ser direto. Se a sua renda sobe e sua taxa de poupança não, você não aprendeu nada. As pessoas adoram citar frases minhas e do Warren quando é conveniente. Mas ignoram a parte chata: disciplina. Nós não ficamos ricos porque ganhamos mais. Ficamos ricos porque mantivemos mais. Você não constrói riqueza por adição, constrói por subtração, subtraindo estupidez, ego e barulho desnecessário. A maioria tem reflexo de gastar, não de poupar. Quando a renda aumenta, o estilo de vida sobe na mesma hora. Eis o que a classe média não entende. Renda é temporária. Hábito é permanente. Um bom hábito te enriquece com qualquer renda. É por isso que eu digo, o objetivo não é ganhar mais, é precisar de menos. Porque precisar de menos te dá opções. Você não consegue guardar o que não respeita. E a classe média não respeita o dinheiro. Usa o dinheiro para expressar emoção, não lógica. Se quiser escapar da armadilha da renda, pare de perguntar como posso ganhar mais e comece a perguntar como posso precisar de menos. Quando você controla as próprias necessidades, a renda deixa de ser seu dono e vira sua ferramenta. Agora vamos falar do imposto invisível. A classe média não paga imposto só ao governo. Paga um muito maior, o imposto da ignorância. Toda vez que assina um empréstimo ruim, passa o cartão com juros altos, entra numa oportunidade idiota ou compra seguros desnecessários e está pagando esse imposto. Ignorância é cara, mas não manda boleto. As pessoas adoram reclamar que os ricos pagam menos impostos, mas a verdade é que os ricos não fogem de imposto, fogem de ignorância. Eles leem as letras miúdas, entendem as regras. Sabem como o sistema funciona porque tiveram trabalho de aprender. Sabe como a ignorância aparece na prática? É a pessoa que compra carro zero com financiamento de 7 anos. É o investidor que não consegue explicar o que tem, mas olha o preço 5 vezes ao dia. Você não precisa ser brilhante para evitar isso. Só precisa ser curioso. Mas curiosidade exige humildade. O mercado pune a arrogância, mas destrói ignorância. Eu já disse, se você acha a educação cara, experimente a ignorância. Isso não é metáfora. A maioria nem conhece o básico de juros compostos, inflação ou custo de oportunidade. Conseguem listar todos os escândalos de celebridades do mês, mas não sabem quais são as próprias despesas anuais. Por isso caem nas mesmas armadilhas de novo e de novo. Você não protege o que não entende, e a classe média se recusa a entender. Ignorância financeira gera dependência. Dependência gera medo. Medo gera obediência. Essa é a hierarquia real. Os ricos passam anos aprendendo a multiplicar dinheiro.
A classe média passa anos aprendendo a gastá-lo mais rápido. Depois chama o resultado de injusto. Conhecimento se compõe mais rápido do que capital, e a classe média não compõe nenhum dos dois. Ela acha que educação financeira é opcional. A ironia é que na era da informação gratuita, ignorância virou escolha. Cada resposta está online, cada livro está a um clique. Mesmo assim, vão continuar pagando, silenciosamente para sempre, em tarifas altas, maus contratos e oportunidades perdidas. Esse é o imposto da ignorância, e é o único imposto sem dedução, sem restituição e sem piedade. Agora vamos falar do pecado mais mortal. Se você quer entender por que a classe média continua quebrada, esqueça a economia. Estude inveja. Inveja é a doença mais contagiosa do planeta. E diferente de uma gripe, não te derruba de um dia para o outro. Te mata aos poucos, em parcelas. A classe média não compete com ricos, compete entre si e todos perdem. Isso não é economia, é psicologia. Psicologia bem burra. Inveja é o imposto que você paga por se importar com o que não importa. A classe média não consegue construir riqueza porque está ocupada demais mantendo aparências. Acha que prosperidade é competição. Warren e eu costumávamos brincar que inveja é o único pecado que nem dá prazer. Pelo menos ganância, luxúria e gula têm recompensa imediata. Inveja é dor pura. As redes sociais tornaram a inveja escalável. Cada rolagem de tela é um lembrete de que alguém parece mais rico, mais feliz, mais magro, mais jovem. Então as pessoas gastam, correm e se exaurem tentando alcançar imagens que nem reais são. A classe média não precisa de renda maior, precisa de inveja menor. Inveja empurra para decisões ruins, faz você comprar o que não precisa, investir onde não entende e perder tempo provando coisas que ninguém vai lembrar. Inveja é como sanguessuga. Ela drena o foco do que você pode controlar e gruda no que você não pode. Sempre vai existir alguém mais rico, sempre alguém com mais sorte, sempre alguém mais jovem. Se isso te incomoda, você nunca vai ter paz. E paz, ironicamente, é o que a riqueza deveria te dar. Os ricos não desperdiçam energia competindo em métricas de vaidade. Estão ocupados demais compondo. Enquanto isso, a classe média está ocupada demais se comparando. Comparação te deixa emocional, emoção te deixa burro e burrice te deixa pobre. Essa é a cadeia. Inveja não custa só dinheiro. Custa clareza. Embaça a sua cabeça a ponto de você não saber mais diferenciar ambição genuína de imitação desesperada. Se você quer viver melhor do que a maioria, precisa pensar ao contrário da maioria. Mas a inveja te prende no rebanho. E o rebanho nunca enriquece. Porque no momento em que você para de precisar parecer mais rico, começa a se tornar mais rico. O antídoto da inveja é gratidão e disciplina. A classe média não tem nenhuma das duas em abundância. Agora, a armadilha final. A mais mortal de todas não é dívida, nem inveja, nem gasto. É acreditar que está tudo bem. A maior parte da classe média não está desesperada. Está confortável. E é exatamente por isso que nunca muda. Confunde estabilidade com segurança, emprego fixo, hipoteca em dia, um pouco de poupança. Acha que isso basta. Vejo essa história há 80 anos. As pessoas sobem só o suficiente para parar de se preocupar. E então param de pensar. Param de aprender. A classe média confia no conforto como se fosse religião. Acha que, porque a vida parece normal, está segura. Mas basta uma demissão, uma doença, uma crise. E todo esse conforto evapora em uma noite. Eu sempre disse, tudo que eu quero saber é onde vou morrer para nunca ir lá. A classe média se recusa a olhar. Vive financeiramente cega, assumindo que amanhã será igual a hoje. A maioria nunca vai se aposentar de verdade. Não porque não trabalhou duro,
mas porque nunca construiu nada que funcionasse sem ela. Passam a vida alimentando a máquina dos outros, confundem movimento com progresso, confundem renda com riqueza, confundem aparência com sucesso e confundem conforto com controle. É assim que gente inteligente acaba presa. Não por fracasso, mas por tá bom assim. Os ricos não são necessariamente mais inteligentes. São apenas mais paranoicos com a ideia de continuar burros. Continuam aprendendo. Se você quer escapar dessas armadilhas, precisa admitir que ainda é capaz de cair nelas. Humildade é sua única defesa. Toda fortuna começa com uma decisão. Parar de ser ignorante, confortável e mediano, não amanhã. Não quando o mercado melhorar. Pare de perseguir luxo. Comece a construir liquidez. Pare de se exibir. Comece a se disciplinar. Pare de confundir consumo com progresso. Eles não são a mesma coisa. Fingir que são já custou a liberdade financeira de milhões de pessoas. O caminho é simples, cruel, mas simples. Gaste menos do que ganha. Invista o que sobrar. Evite estupidez. Repita por décadas. É isso, sem fórmula secreta, sem próxima grande oportunidade. Apenas disciplina acumulada ao longo do tempo. Mas a maioria não vai fazer, porque a simplicidade parece um insulto para quem está viciado em atalho. É por isso que vão continuar quebrados, orgulhosos, teimosos e barulhentos. A classe média continua esperando um milagre. Os ricos simplesmente param de arrumar desculpa. Eles param de culpar a economia, os pais, a escola, o governo. Olham no espelho e fazem escolhas diferentes. E essas escolhas, repetidas por décadas, geram resultados que parecem sorte para quem não entende causa e efeito. Riqueza não é mistério. É apenas impopular. Os hábitos que a constroem são entediantes. O prazo é mais longo do que a atenção da maioria. Mas matemática não liga para o que você sente. Juros compostos não negociam. O tempo não espera. Então pergunte a si mesmo com honestidade: você está construindo liberdade ou apenas decorando a própria gaiola? Porque as grades não somem só porque você as chama de metas. E até enxergar a armadilha pelo que ela é, você vai continuar andando em círculos. Quando olho para mais de 80 anos observando o comportamento humano, vejo os mesmos padrões. A classe média sempre existiu e sempre ficou no meio justamente porque se recusa a pensar diferente. Warren e eu não ficamos bem-sucedidos por sermos as pessoas mais inteligentes da sala. Ficamos bem-sucedidos porque topamos ser os mais entediantes, lemos mais, pensamos por mais tempo, esperamos com paciência e evitamos estupidez com muito mais cuidado do que perseguimos genialidade. Esse é o segredo, se dá para chamar assim. Evite a estupidez. Parece simples porque é simples, mas simples não é o mesmo que fácil. A maioria sabe o que deveria fazer, só não consegue fazer de forma consistente. Conhecimento sem ação é só entretenimento caro. E a classe média transformou finanças pessoais em esporte de arquibancada. Assiste a vídeos sobre investimento enquanto a própria conta continua vazia. Se eu pudesse te deixar com um pensamento, seria este: você não está preso pelas circunstâncias, está preso pelas próprias decisões. E decisões podem mudar. Você não precisa de permissão, não precisa de condições perfeitas, não precisa de mais tempo, mais dinheiro ou mais sorte. Precisa pensar diferente, porque pensamento melhor gera decisões melhores. Decisões melhores geram hábitos melhores. E hábitos melhores, compostos ao longo do tempo, geram uma vida completamente diferente. A classe média vai continuar fazendo o que sempre fez. Vai continuar reclamando, gastando e esperando um resultado diferente. Mas você não precisa. Você pode inverter. Pode fazer as perguntas certas. Não como eu fico rico,
mas como eu evito continuar quebrado? Não, o que eu devo comprar, mas o que eu devo evitar? Não como eu pareço bem-sucedido, mas como eu me torno livre. Essas perguntas mudam tudo. Eu já vi impérios surgirem e caírem. Vi fortunas serem construídas e destruídas. Vi gente brilhante tomar decisões idiotas. E gente comum fazer progresso extraordinário. E a diferença nunca foi talento. Sempre foi temperamento, disciplina e a disposição de suportar desconforto no curto prazo em troca de liberdade no longo prazo. A armadilha da classe média é real, mas não é permanente. É uma escolha que você faz todos os dias, com cada unidade de dinheiro, com cada decisão, com cada momento. Você escolhe conforto em vez de crescimento, ou crescimento em vez de conforto. A pergunta não é se você consegue escapar. A pergunta é se você vai. Porque o caminho está claro, a matemática funciona, os princípios são conhecidos. A única variável é você. Vai continuar decorando a gaiola ou finalmente vai sair dela? A porta sempre esteve aberta. A maioria só nunca procurou. Agora você sabe onde ela está. O que você faz depois disso é totalmente com você. E é exatamente assim que deve ser. Porque liberdade, liberdade de verdade, começa no momento em que você para de culpar circunstâncias e começa a mudar decisões. É aí que a armadilha da classe média perde força. E é aí que você finalmente começa a viver como alguém que realmente entende o que é riqueza. Não dinheiro, opcionalidade, calma, a capacidade de dizer não, a capacidade de pensar com clareza, sem medo. É disso que estamos falando o tempo todo. Não de ficar rico, mas de ficar livre. E liberdade está disponível para qualquer um disposto a pagar o preço. O preço não é dinheiro, é disciplina, paciência e coragem de viver diferente da manada. A maioria não vai pagar, mas você pode. E se pagar, daqui a algumas décadas vai olhar para trás e perceber que esse foi o momento em que tudo mudou. Não porque teve sorte, mas porque finalmente ficou racional.